Somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fairtrade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos o One Stop Shop. Olá a todos, o meu nome é Érica Riera e eu sou membro do Comitê Executivo do Procurement Club. O Papo de Comprador é um programa feito para você, profissional de compras, com assuntos relevantes e convidados que são referência no mercado, tudo isso num papo bastante descontraído. Olá pessoal, eu sou André Gugel, membro do Comitê Executivo do Procurement Club, bem-vindo a mais um Papo de Comprador. E o tema de hoje do nosso papo é sobre a contratação de seguros e de plano de saúde. A nossa ideia é trazer aqui entrevistados que vão apresentar para vocês qual a visão deles em relação a como contratar esses produtos hoje, em função desse momento que a gente está vivendo, e no futuro, como, na visão deles também, vão se estruturar as melhores práticas para a contratação desse serviço. Acompanhe com a gente. O Papo de Comprador é um programa do Procurement Club e tem os seguintes patrocinadores: Avipan, Viagens Corporativas e Eventos, Versani Sandrini, Level, Soluções Especializadas em Procurement e conta com o apoio de RCO Online. Olá pessoal, estamos nós aqui com mais um episódio do Papo de Comprador, hoje falando sobre contratação de seguros e plano de saúde. E para falar sobre esse tema hoje com a gente tem aqui a Midian Borges, sócia da For You Consult, o Albert Junqueira, sócio fundador da TPA Saúde, e o Luiz Facina, fundador e diretor de novos negócios da 4FX Network for Sales. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Comprador. Obrigado aí pela disponibilidade de vocês, estar aqui com a gente. Bom, eu queria começar, já para dar uma esquentada aqui no nosso papo, né, colocando um tema, uma pergunta. Eu queria ouvir de vocês como que vocês estão vendo, né, em função desse momento de grandes transformações, né, que todo mundo está vivendo, como vocês estão vendo esse período dentro do setor de seguros e também, né, além disso, se tem algum seguro em especial que está sofrendo mais mudanças ou passando por mais transformações, e como as corretoras estão atuando, né, em função desse momento que a gente está passando. Ou seja, um grande painel aí desse momento dentro do setor de seguros. Eu queria começar com você, Midian, por favor. Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de participar de mais um episódio do Procurement Club, como uma oportunidade aqui de falar um pouco a respeito do cenário atual e como as corretoras elas vêm atuando nesse cenário, né? Eu acredito que, antes de falar do cenário das corretoras, é muito importante a gente entender que no mercado de seguros ocorreram perdas financeiras, mas o maior problema foram as perdas para o mercado com relação às vidas perdidas, né? Não existe indenização de seguro suficientemente grande hoje para reparar prejuízos emocionais que são causados às famílias. As principais preocupações do mercado hoje, elas se referem à perda de produção, né? A incerteza sobre o desenvolvimento dos sinistros em determinados tipos de cobertura e há riscos de crédito, por exemplo, que são relacionados às operações.
O setor de saúde ele se destaca como altamente impactado pela crise, né, pelas consequentes pressões sobre a manutenção da liquidez e a solvência das operações, mas alguns aspectos importantes eles devem ser observados com as mudanças globais, né, e aqui cabe ressaltar um olhar sobre o passado e o presente. É interessante mencionar que os maiores avanços humanos eles sempre ocorreram depois de grandes catástrofes, né? Só para exemplificar e fazendo uma analogia um pouco dramática, o mundo ele evoluiu tecnológica e politicamente, socialmente também, né, depois de grandes guerras, né, uma tragédia para a humanidade realmente. E eu não quero dizer que uma guerra foi boa para alguém, mas o fato é que realmente o mundo evoluiu. Quase da mesma forma, eu vejo que o que está passando hoje com o mundo, uma tragédia inegável, a perda de vidas, né, ela supera globalmente e proporcionalmente como se nós estivéssemos vivendo a Terceira Guerra Mundial. E, apesar de tudo, as pesquisas apontam que nós estamos passando pela crise com bastante resiliência, né, o nosso mercado. Bom, os corretores eles já adotaram um modo remoto de trabalho, né, e eles já vinham se adaptando a esses novos tempos. E os canais digitais, eles passaram a ser um ponto-chave de interação com os clientes, né? E se tornou ainda mais importante. Um outro ponto sobre essa vertente de análise como o mercado, é válido, na minha opinião, mencionar que a conexão entre o passado e o futuro, eles envolvem alguns pontos que são relevantes, e que eles devem ser pontuados para o futuro, né? De um lado, a natureza dos riscos mudou e vai continuar mudando. Por um lado, a gente tem mais informações e dados, é mais fácil medir a frequência de um acidente de máquina, por exemplo, hoje, porque a gente tem tecnologia embarcada em máquinas, por exemplo, e assim por diante. Por um outro lado, está menos previsível. Por quê? Porque as catástrofes naturais, elas geram muitas incertezas, o clima está mudando muito, atualmente não se consegue mais medir os impactos em cadeias de suprimentos, porque os riscos eles estão aumentando, né? E o Covid é um exemplo disso. Quem imaginaria, por exemplo, que se cancelaria um jogo olímpico, né? Quem poderia prever? Um risco cibernético, por exemplo, quem sabe supor quão expostos nós estamos com relação ao risco cibernético? É um tema cujos custos, inclusive, estão agravados, né? E isso é uma preocupação, mas é algo que qualquer empresa hoje precisa se preocupar. E se a gente pudesse fazer um resumo, pontos como ocorrência de desastres naturais que estão acontecendo, né, nevasca no Texas há pouco tempo atrás, tsunamis, enfim, rupturas de geleira, o aumento do risco cibernético, litigação, a incerteza jurídica, a incerteza financeira também é algo que vai permear o olhar da área de compras. E o Covid, ele acelerou muitas tendências importantes, né, que vinham se consolidando aos poucos, né. Em 2018, as companhias, elas vinham perdendo valor por não se adaptarem. Agora, por um ponto-chave de continuidade de negócios, isso vai estar muito vinculado à capacidade das pessoas se adaptarem, né. Muitas indústrias já não iam tão bem, elas entraram em uma fase de perdas, como, por exemplo, o mercado hoteleiro, de turismo, e uma frase que eu poderia dizer é como da sobrevivência nós vamos para a prosperidade, né? E como retomar um negócio num ambiente que ainda não descobriram como exterminar o vírus e as economias mundiais continuam patinando. E nesse sentido eu digo que alguns segmentos, entre eles o farmacêutico, produtos pessoais e softwares, eles vão sofrer grandes impactos aí, e o comportamento vai mudar bastante com relação a esse novo momento. Obrigado, Midian. Eu vou passar a pergunta agora para você, Facina. Eu acho que a Midian fez um painel de A a Z, né, Midian? Você passou em vários... Na verdade, eu gostaria de falar até um pouco mais, mas a gente pode voltar aos temas da corretora, porque existem outros aspectos também que a gente pode contribuir de como o mercado também está se movimentando. Bom, Facina, eu vou passar a bola para você. A Midian fez um belo painel. Eu queria endereçar a mesma pergunta, né? E colocar uma pimenta a mais aí, que acho que me ocorreu aqui, que é dentro dessa questão de pandemia, né, que ela tanto pontuou, como ficam os seguros, por exemplo, de properties,
RC, né? Os escritórios estão meio esvaziados por essa questão do home office, enfim, isso tem afetado ou não, ao 0, X? Só colocando mais um elemento aí e passando a mesma pergunta para você, por favor, Facina. Legal, muito bom. Obrigado pelo convite, é um prazer estar num fórum onde eu trago um pouco da minha história em compras e no segundo momento da minha carreira agora cuidando de proteção, de seguros de todos os tipos. Então eu vou procurar fazer um ping-pong da minha própria história entre compras e corretor para poder tentar contribuir. O Papo de Comprador é absolutamente um fórum que eu acompanho e se torna cada vez mais relevante com o passar do tempo. Então, novamente, muito obrigado. Você foi feliz em dizer que a Midier fez uma abertura super completa de A a Z e a leitura isso é impossível de predizer o que vai acontecer nesse novo ambiente, né? Um maior passivo a longo prazo, cada um vai ter a sua leitura de capacidade limitada para subscrição, ajustes, perdas de produção por conta de demissões, as incertezas em relação aos sinistros são gigantes. Esse é um ambiente absolutamente desafiador. E como todo negócio, como toda preparação do ser humano, cada um está num patamar. Tem gente que estava super preparado e está conseguindo reagir a uma situação inesperada como essa, porque já tinha tecnologia, porque já tinha uma equipe preparada, porque o comprador já não era mais transacional, ele já estava muito focado numa leitura estratégica de parceiro de negócio, conhecendo como reagir ao ambiente incerto, né? Então, o meu viés aqui mais comprador, ele provoca um pouco isso, ele quer trazer a leitura de preparação de uma área funcional que muitas vezes nem está atuando no ambiente de seguros, mas que com o passar do tempo, com a leitura das empresas que se determinam a ser um pouco mais estratégicas, esse comprador vai ter um papel fantástico aqui nesse trabalho de identificar soluções alternativas. O ambiente de risco, obviamente, está absolutamente tumultuado, os escritórios estão fechando, nosso testemunho aqui de quão produtivo para o bem está a nossa vida em função de todos os eventos digitais que estão acontecendo, consequentemente provocando diminuição dramática em riscos de RC, aumentando significativamente os riscos no ambiente de proteção de vidas. O seguro de saúde, por sua vez, ele no primeiro momento enfrentou ali uma redução drástica de consumo, principalmente dos procedimentos eletivos, mas ele está exponenciando na releitura de custos, de procedimentos de alto custo e a incerteza das sequelas de tudo isso no futuro, né? Então, esse primeiro momento aqui, nessa abertura aqui, eu sumarizo como incerteza, como momento de aproveitar quem está preparado para poder enfrentar, compreender todas as possibilidades, análise crítica, e quem não está preparado para que tenham ótimos parceiros, ótimos suportes de corretores ou de consultores para que esse ambiente possa ser controlado. Obrigado, Facina. Bom, Albert, sobrou você agora para fechar essa primeira pergunta. Obrigado novamente por você estar aqui. Como que você vê esse cenário, esse panorama, né, atual do setor de seguro, por favor? Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui ladeado pelo Facina e a Midier. Vocês falaram quase a pauta inteira, eu não queria ser repetitivo, então eu vou direto ao mercado de segurador brasileiro de saúde, né?
Se a gente olhar os números do setor como um todo, a gente percebe que todos os agentes foram afetados de forma muito desigual nesse primeiro momento. Se a gente olhar as companhias seguradoras, as grandes companhias seguradoras de saúde no mercado brasileiro, do primeiro trimestre de 2019, o terceiro trimestre de 2020, elas quase dobraram a rentabilidade. Né? Então, quando você olha o balanço geral do mercado, você percebe que houve um incremento dos resultados líquidos antes de impostos e das participações. E isso foi tendência durante o ano de 2020. Em que pese que outros agentes dessa mesma cadeia de fornecimento, como os hospitais, sofreram muito, tanto do ponto de vista da liquidez, quanto do ponto de vista da oferta de serviços. O Facina falou um pouco dos eventos eletivos. Então, se a gente pegar pequenas operadoras de saúde que têm uma estrutura um pouco mais verticalizada, as Unimed, cooperativas, elas carregam uma grande despesa fixa e, portanto, tiveram uma redução de faturamento, tiveram inadimplência e tiveram que arcar com seus custos fixos, os resultados não foram tão positivos. E aí você pensa, bom, isso são os efeitos no mercado segurador brasileiro de saúde. E aí a pergunta é só a pandemia? É a pandemia que trouxe esse incremento de resultado? Ele não deve se manter em 2021 com um volume tão expressivo. Nós estamos dizendo que houve quase uma dobra do resultado. Por outro lado, as companhias também sofrem com outras características do mercado. A taxa de juros no Brasil caiu bastante, é um cenário novo para as companhias. Então, portanto, as receitas financeiras, que eram efetivamente uma grande jazida de resultado das companhias, caiu bastante. Então, as companhias estão se readequando, mas elas afetam, como o Facina falou de forma muito adequada, ela afeta os agentes e as companhias de forma muito diversa. Né? Quem está mais preparado para esse mercado, tem mais tecnologia, adotou procedimentos para se preparar para a gestão de risco, provavelmente vai conseguir sair desse momento, quando a gente tiver já o controle da pandemia e tiver um momento mais feliz, com um legado impressionante. E o mercado vai tender a mudar. Por fim, eu diria que vocês começaram esse bate-papo com uma proposição muito adequada. Tudo se fala de risco. Né? Como é que eu encaro o risco? Que tipo de risco eu estou disposto a aceitar? Né? E a compra de produtos securitários vem a ter isso. Por isso que um bom arquiteto da gestão do risco é fundamental nesse momento de tantas incertezas. A gente sabe o que aconteceu em 2020, mas a gente não sabe como é que vai ser 2021 ainda. Né? É isso. Obrigado. Espero ter complementado. Bacana, Albert. Obrigada, viu? E indo para a segunda pergunta, eu queria até aproveitar um comentário que o Facina fez em relação à transformação, né, que as empresas estão passando, porque a gente sabe que hoje temos milhões de empresas com estruturas diferentes, tamanhos diferentes, em que a questão da contratação dos seguros e do plano de saúde ficam de forma descentralizada em algumas delas, seguros sendo contratados, por exemplo, pela área jurídica, plano de saúde pelo RH, e a gente percebe que muitas delas, justamente para trazer a questão estratégica, né, que o Facina comentou, estão migrando essas contratações para as áreas de compras, né, para que os compradores, com o seu expertise e a sua visão geral de negócios, possa agregar valor nessas contratações. Então, eu queria saber de vocês agora quais fatores o comprador deve levar em consideração na contratação de seguros e corretagem. Eu queria começar com você, Facina, que trouxe o assunto. Legal. Esse é um assunto que traz para mim um pouco de filosofia, né? A filosofia da história da nossa carreira aqui de compras, ela sempre
combateu o comprador transacional, ele combateu o comprador que faz um papel burocrático dentro das organizações, e ela extinguiu e renasceu, desconstruiu e reinventou o comprador como o grande elemento parceiro do negócio. O comprador, o comprador que eu visualizo para o cenário adequado, ele realmente conhece do produto, ele não precisa compreender operacionalmente o dia a dia de um plano de saúde, fazer a gestão de custo, mas ele tem que compreender todos os elementos necessários para que essa solução possa ter uma análise bem completa. Ele tem que saber falar de coparticipação, ele tem que falar de redesenho, ele tem que compreender se para o modelo de negócio que a indústria dele está inserida, se ele tem a melhor solução. Ele tem que saber compreender qual o impacto de mudanças de um plano de saúde tem até nas relações sindicais de uma empresa. Ou seja, o que eu visualizo é um comprador que conheça, se engaja no negócio e possa levar alternativas de negócio para a sua organização. Cada empresa tem uma leitura disso. Cada um está num nível e os compradores, mesmo com uma visão estratégica, podem ter mais ou menos compreensão do tema. Mas ele tem que se aperfeiçoar e trabalhar nesse sentido e buscando cada vez mais a inteligência estratégica e operacional das empresas que podem contribuir com isso. Então, esse papel, para mim, é de suma importância. Então, não adianta nem eu querer falar de elementos picados, como eu já até mencionei, de falar de coparticipação, contribuição, controle de custo, ajuda familiar, gestão de saúde, gestão do benefício. Todos esses são elementos secundários, enquanto não tiver um comprador focado e compreendendo o negócio. O comprador sendo o verdadeiro business partner de recursos humanos e finanças, obviamente, porque falamos aqui talvez do segundo maior custo, depois da folha de pagamento, da maioria das empresas, né? O plano de saúde ainda é uma decisão estratégica de benefício das empresas e que basicamente virou algo extremamente relevante, o benefício mais relevante das empresas, mais relevante que o próprio salário dos funcionários, é o tema do plano de saúde, porque representa a proteção das respectivas famílias, né? Então, eu acho que eu dei esse viés de preparação do comprador, Érica, para que a gente possa fundamentar essa primeira rodada dessa segunda questão e deixar um pouco de elementos para os colegas aqui, ok? Bacana, obrigada, Facine. E você, Midian? Se você puder também agregar alguma coisinha em relação aos outros seguros e corretagem, eu agradeço também. Com certeza. É um tema que me fascina, até brincando um pouco com o nosso colega, que considerando o aspecto de gestão de riscos, eu acredito que duas perguntas elas devem ser feitas quando se pensa no comprador. A primeira pergunta é: quão sólida é a estrutura de gestão de riscos da minha organização? Essa é uma pergunta muito importante. E a segunda pergunta é como a minha companhia pode promover a geração de valor através da implantação de práticas de gestão de riscos mais consistentes. Muito cuidado, né? Primeiro ponto, como você colocou, Érica, atualmente as empresas elas realmente têm pedido para a área de compras ter um papel mais proativo para baixar o preço. Porém, deve-se tomar muito cuidado, pois o seguro ele tem vários elementos, como bem colocou o Facina. Uma pólice de seguros, ela é um contrato, né? É um contrato de proteção. Você pode baixar o preço se você baixar a proteção também. Então, você pode subir uma franquia, você pode eliminar uma cobertura, você pode incluir uma restrição e vai ficar mais barato, com certeza. Se o comprador não tiver entendimento do que ele está fazendo e olhar puramente o preço, ele vai e pode ter um grande problema no futuro, né? Se eu pudesse dar um conselho,
para os compradores, eu diria que é fundamental na área de compras balancear o que ele está pagando e o que ele está comprando. Parece simples, mas ele pode descobrir na hora do sinistro que pagou mais barato à toa. Então, uma cobertura que ele não tinha, uma franquia que subiu, uma exclusão que colocaram, uma mudança de estrutura de apólice que pode cair em cláusula de rateio na hora de um sinistro. Eu sei que são temas um pouco mais profundos, mas são temas complexos que, depois de elucidados, trazem uma grande gestão para o tema. É muito importante ver isso e discutir, né? O segundo ponto, no meu ponto de vista, é que existem riscos maiores, né? Riscos que tendem a subir o preço no mercado como um todo. As empresas, elas estão pagando para tê-los e elas não querem ficar sem risco. Nós temos verificado isso, tá? Por exemplo, o transporte, a natureza dos riscos, ela está mudando. Existe um aumento no trânsito de bens, né? Uma pessoa, ela, por exemplo, ela já não vai até o shopping para comprar um sapato. Ele é comprado pela internet. Então, a tendência de aumento do seguro de transporte também é algo como tendência, tá? Muito importante fazer a contratação de uma forma estruturada, ter uma metodologia, né? Então, o ponto reduzir custo requer verificar se impacta na operação. Com as grandes mudanças de volume, por exemplo, custo de matéria-prima, todos os aspectos, e também fazer de uma forma estruturada para que essa contratação possa poupar em muito futuros prejuízos, tá? Um aspecto importante também é dizer que os custos e riscos, eles estão mais agravados no mundo, né? Se o segurado baixar preço, ele está indo contra a tendência do mercado, né? Porque muitas vezes é importante pensar no seguinte: se você quiser abaixar o preço, você vai ter que abrir mão de uma cobertura, um desenho não ideal para a operação, né? E aí ele terá que contratar menos, pagando menos. E tem empresas, por exemplo, com estoque mais alto e não conseguem vender. Está subindo estoque e deseja baixar o limite da cobertura, por exemplo. Isso tem que ser verificado, pois ele pode ficar sem cobertura. Então, para o mercado de corretagem de seguros, de consultoria, né, numa linha de atenção a como a gente busca a continuidade do negócio, os detalhes fazem toda a diferença, né? Então, dessa forma, é muito importante que a gente se preocupe com essa cadeia como um todo, né? Só para complementar, porque eu gosto muito desse tema e a gente costuma atuar de maneira consultiva, eu falo que existe um momento da verdade. O que é o momento da verdade no mundo dos seguros? O momento da verdade, ele é a ocorrência do sinistro, né? E a gente costuma trabalhar na contramão do mercado, que é como que eu preparo o meu cliente para aquele momento? Como a conscientização, a cultura, a determinação dos riscos-chave, como isso está relacionado ao capital humano, às pessoas que têm treinamento para fazer isso de uma maneira efetiva dentro da empresa. O momento da verdade, ele ressalta para nós a importância de se avaliar o processo no prisma como ele deve ser. Grandes pesquisas mundiais a respeito de maturidade de riscos, ela faz a seguinte pergunta para CEOs e risk managers, né? Gerentes de risco: o que te tira o sono? E geralmente as respostas elas têm a ver com uma questão de imagem da empresa junto ao mercado, aos clientes, e, por incrível que pareça, não existe seguros para a imagem, né? Então, a importância de se ter uma boa gestão e desenvolvimento da cultura de gestão de riscos, ela não apenas deve ter o foco em redução de custo. Eu acho que é um pouco disso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Obrigada, Midian. Albert, passando a bola para você para um fechamento dessa pergunta, se você puder trazer para os compradores alguns pontos de atenção em relação à contratação da corretagem, eu acho que seria bastante interessante também. Esse é um bom ponto. Eu acho que dependendo do mercado, do tipo de produtos que a gente está falando,
existe uma assimetria de informação enorme entre o comprador e o vendedor, né? Que tipo de margem, como é que ele se posterga, como é que ele se perfaz. E, portanto, a formação do comprador é essencial para o êxito não só da boa compra, como da gestão dos seus custos desse processo. Então, o comprador ele não pode se validar e nem encerrar as alternativas diante de todas as possibilidades e todas as restrições que ele está olhando, seja por formação ou seja por assimetria de informação. Ele precisa integrar a visão dele com a visão da organização e buscar os parceiros internos para poder fazer a gestão correta desse processo de compra. Então, o RH, por exemplo, na área de saúde, do plano de saúde, é fundamental. O desenho do plano pode ser um desenho do plano que precisa ser refeito para que o comprador tenha êxito na sua compra, né? Por outro momento, quando você tem essa tríade, né, a área de compras assumindo o processo, o RH com um volume de informação e formação, e você envolve outras esferas da organização, né, e todas estão engajadas, sem dúvida nenhuma, você vai comprar melhor, você vai conseguir fazer um desenho melhor do programa de risco, seja de saúde ou de qualquer outro risco existente, e provavelmente você vai economizar. Quando eu, pela minha experiência nos últimos 10 anos, que a gente tem auxiliado as empresas nesse processo, quando a área de compras participa do processo, quando ela faz uma boa governança desse material, às vezes mesmo sem conhecimento, mas com o conhecimento da governança de compras, as empresas têm mais êxito na gestão, no desenho e provavelmente nos custos dos seus programas de seguro. E aí eu estou falando, pode ser tanto o seguro-saúde, que é um custo expressivo, né? Quanto, por exemplo, a contratação de seguros de frota ou de responsabilidade civil. Eu acho que compras precisa assumir um papel de protagonista nesse processo. A corretagem, ela acontece como um advisor durante todo o processo. Olha, quais são as características do desenho, como é que a legislação afeta isso, diante da assimetria de informação de sinistros ou de valores pagos, a presença do corretor é o advisor dessa descoberta, né? Então, eu digo aqui para vocês, durante esse tempo todo, a gente pode avaliar que as companhias seguradoras apresentam resultados diferentes e nem sempre os resultados que são apresentados nos balanços de sinistro são os adequados para se analisar se você está ou não consumindo margem do seguro-saúde. Então, é importante que o corretor seja o advisor que vai criar um ambiente necessário para que os agentes de dentro da organização, dentro da sua governança, tenham as informações corretas para a tomada de decisões. Desenho de plano hoje, e é a assunção de risco, né? Então, quando eu desenho um plano errado, eu assumo mais riscos do que eu devia. A falta de análise dos resultados das apólices de forma mais criteriosa também impacta naquilo que o comprador vai poder discutir com as companhias, ou ter as renovações de contrato, e as incertezas sobre como essa nova compra e esse novo desenho vão impactar a organização como um todo. Então, as mudanças na área precisam ser graduais, mas constantes, dentro de uma governança, e eu acho que a melhor governança é a governança de compra. Bacana, obrigada, Albert. Mas a gente vai ter que fazer uma pausa, o assunto está super rico, né, André? Estou ouvindo vocês aqui, já me ocorreu aí 1 milhão de perguntas para a gente fazer. A gente vai ter que fazer aquele break, né, Érica? Para voltar semana que vem, né? Então, gente, pessoal que está nos assistindo, clica no sininho, aproveita o breakzinho até a semana que vem, dá uma olhada na nossa biblioteca aí de episódios do Papo de Comprador, com muitos assuntos bastante interessantes aí para vocês. E compartilha com os amigos também. É isso aí. A gente se vê na semana que vem, pessoal.
Até semana que vem. Tchau, tchau.